Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, aqui da Câmara Federal. A CEDEIC, como é chamada, é uma comissão estratégica, tanto na recuperação econômica do país, quanto nos desafios à sobrevivência que a Zona Franca de Manaus vem sofrendo. Deputado Bosco Saraiva, muito obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta. Eu quero começar por esses desafios que a gente colocou agora na introdução do programa. Houve um decreto presidencial na era Temer que reduzia o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de 20% para 4%. Isso prejudicou bastante a Zona Franca de Manaus, porque, como já diz o nome, é uma área de imposto zero. Como que os parlamentares de Manaus, principalmente, estão tentando enfrentar esse problema? Prazer imenso estar aqui, Aline. O polo de concentrados foi extremamente prejudicado por este decreto. E a questão de se dirigir à Zona Franca de Manaus por decretos presidenciais e não pelo Congresso é um dos defeitos que se impôs a este modelo estratégico para o Brasil. A Zona Franca de Manaus é um elemento de desenvolvimento regional, previsto na Constituição. Ela tem uma grande diferença de outros incentivos fiscais oferecidos em outras regiões, porque ela é a única que está prevista como um polo de desenvolvimento estratégico de uma região difícil do Brasil, que precisa ter sua floresta preservada, que precisa ter seu povo acolhido. Por isso é que ela está na Constituição. Ela faz parte da Constituição da República. E por isso que os organismos internacionais veem a Zona Franca de Manaus como, de fato, um elemento diferente desses outros polos que oferecem incentivos fiscais de forma aleatória. Este exemplo que você acaba de dar, com relação ao polo de concentrados, que é a produção dos xaropes para a produção de bebidas. A Pepsi, por exemplo, já se deixou o retirou. Estado. Já deixou o Estado. Esse é um dos itens que nós temos na pauta, toda a bancada, coordenada pelo senador Omar Aziz, para que seja discutido com muita brevidade com o ministro Paulo Guedes. Pode haver um efeito manada? Olha, onde passa um boi, passa uma boiada, né? O que nós queremos é que aquilo que eu me referi há pouco, que o preceito constitucional seja respeitado por quem estiver de plantão no governo, independente de quem quer que seja. E isso nós faremos valer o nosso trabalho e todo o nosso esforço aqui na Câmara, como no Senado, com os nossos senadores, a partir do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é o senador amazonense Omar Aziz. Deputado Bosco Saraiva, o senhor foi eleito no primeiro mandato já, eu sei que o senhor tem uma vasta experiência local, mas foi eleito presidente de uma das maiores comissões em termos de importância, inclusive no momento atual de recuperação econômica que anda lenta no Brasil. De que forma a comissão deve trabalhar nessa área? A perspectiva que nós temos é que a comissão seja protagonista neste novo momento que o Brasil vive. O que o governo emite são sinais de liberalismo. Um liberalismo que vai oferecer a esta comissão posicionamentos diferenciados daqueles dos anos anteriores. A salvaguarda de determinados preceitos com fins estatais, o desincentivo a privatizações, tudo isso que existia nos últimos anos dentro da comissão deverá receber uma avalanche de novas propostas, que são as propostas propaladas
pelo Ministério da Economia. Portanto, a nossa expectativa é que estes eventos possam fazer com que esta comissão seja uma das mais quentes desta legislatura. E, naturalmente, o ministro Paulo Guedes, então, deve ser ouvido pela comissão nessas questões. De forma protocolar ou não, ele irá à comissão, em razão de estar afeta exatamente a área de atuação. Tudo aquilo que ele propaga necessariamente passará pela nossa comissão. É uma composição bastante eclética, altamente qualificada, com os membros altamente qualificados dentro exatamente desse mundo dos negócios, dos investimentos, do empreendedorismo, né, da indústria, do comércio, da área de serviços, que também está incluída dentro das funções dos debates da nossa comissão. Então, nós temos uma expectativa muito grande de que seja uma comissão muito interessante para o povo brasileiro de uma forma geral, seja de que região for. Agora, uma curiosidade, o senhor é o segundo amazonense a presidir a comissão, o primeiro Deputado foi... Paulderney Avelino, Exato. 1995. Né? Ele que é um grande especialista das questões da Zona Franca de Manaus, do desenvolvimento regional. Lamentavelmente, não logrou êxito na sua reeleição, mas continua nos assistindo, nos ajudando. O deputado Paulderney foi presidente em 1995. E esta comissão é uma das comissões mais antigas da Câmara. Se eu não me engano, ela data já de foi, 83. Ela já foi presidida pelo presidente Tancredo Neves. Né? A gente vê lá, então a gente vê que desde de muito tempo ela tem a sua importância fundamental para o Congresso Nacional como um todo. Nós temos hoje tramitando, dentro da comissão, 83 projetos. Só para você ter ideia do que passou para este ano aqui, a quantidade de projetos que tramitam dentro da comissão. E esses projetos tratam exatamente a maioria de quê? Existe algum assunto específico, alguma região? Não, de todas as regiões e de todos os assuntos inerentes, porque é uma vastidão. É o próprio Brasil que está ali, o Brasil que produz. Essa comissão é o Brasil que produz. Era né? essa pergunta que eu ia fazer para o senhor, deputado, porque é natural, o senhor é de Manaus, então tem uma afeição mais próxima à sua região. Mas claro que a comissão, ela é nacional, nós estamos na Câmara Federal. Claro. Quais os assuntos que pautariam a comissão, por exemplo, na área do desenvolvimento do Nordeste, que é uma das regiões menos favorecidas do Brasil, por exemplo? Nós vamos olhar o Brasil como um todo. Não é correto que se olhe especificamente uma região. Quando me refiro à minha região, é porque a minha região é uma região que está prevista o seu desenvolvimento, seu oxigênio, o oxigênio do meu povo está previsto na Constituição e a Constituição precisa ser respeitada. Essas pautas individuais do interesse da minha região, da minha cidade, do meu estado, elas serão tratadas no momento adequado e da forma adequada, de forma muito firme, muito corajosa e muito lutadora. A nossa bancada está muito consciente dos perigos que corremos e do quanto nós precisamos lutar. Ademais, o restante da pauta é o Brasil. Nos interessam todas as regiões e suas peculiaridades. Nos interessam compreender de forma mais clara e mais profunda nos debates as peculiaridades de cada região. Nós vamos de São Joaquim, Santa Catarina, ao Agreste, a região do Alto Solimões, o povo brasileiro, os negócios do povo brasileiro, os negócios tanto do Sul, quanto do Sudeste, quanto no Norte, quanto do Nordeste. É isso que é a essência da comissão, do debate, da compreensão que nós temos da responsabilidade em presidir essa importantíssima comissão para o Brasil. Bosco Saraiva, nós temos 2 minutinhos para terminar a nossa conversa. Eu queria suas considerações para o seu mandato. O que o senhor espera para esses próximos 4 anos? Contribuir com o Brasil, com a força do meu trabalho, com a determinação de um amazonense de Manaus, que veio à Câmara, e agradecer aqui ao meu partido, às lideranças, ao presidente Rodrigo Maia,
a confiança de me indicarem para exercer a presidência com a concordância dos meus colegas. A presidência dessa comissão é importante para o Brasil e eu farei valer o novo momento que o Brasil está vivendo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Boa sorte na presidência da SEDEIC, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e no seu mandato. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com o deputado Bosco Saraiva, que foi eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma das mais importantes da Câmara Federal. A gente se vê no próximo Palavra Aberta. Até lá!